Pessoal, é muito importante que vocês leiam o plano de unidade para poder ter a compreensão disso que será explicado a partir de agora. Nós temos sugestões. Tudo depende dos recursos materiais e humanos para trabalhar essas aulas. Às vezes, é necessário ter funcionário para preparar algum espaço, mas às vezes nós mesmos conseguimos, com os nossos alunos, organizar os espaços para que tenhamos boas experiências pedagógicas. Se tens sala multimídia, um DVD, data show, vídeos, slides para fazer, né, documentários e tal, e passar algo na TV, um pendrive com um bom computador, se tens uma sala de dança, né, com espelho, aparelho de som, um celular com playlist das danças, se tens uma quadra, coberta ou não, uma sala para trabalhar algo teórico, com um quadro, alguns livros, cadernos, ou organizas o teu material em portfólios. Bom, se não existir nada disso, não fique triste. Lembre-se que Paulo Freire alfabetizava o sem terra apenas com a terra e um graveto. Mas é claro, é importante que a gente se insere em políticas públicas para melhorar os nossos espaços de trabalho. Afinal de contas, nós estamos preocupados com o processo pedagógico, mas isso não descarta a nossa preocupação com a nossa formação política para que esse processo pedagógico seja realmente viabilizado. Continuando, para os sextos anos, como sugestão de prática social inicial, seria importante nós fazermos um círculo com os alunos. Pode ser na quadra, podemos ter uma conversa informal na sala, refletindo sobre os povos originários no Brasil, apresentando as danças tradicionais indígenas e explicando o que é patrimônio cultural nacional. Bom, a partir daí, nós podemos usar slides ou vídeos de órgãos que defendem os indígenas, não esqueçam, para que os alunos consigam expressar aquilo que eles imaginam ser, né, os conteúdos que transversalizam a técnica das danças indígenas. Por favor, não esqueça de anotar o que os estudantes sabem, tá? Porque se anotarmos o que eles sabem e anotarmos o que eles ainda querem saber, nós teremos condições de fazer um trabalho muito mais rico, com a participação efetiva dos nossos alunos. Como exemplo de problematização de acordo com as diferentes dimensões do conhecimento, nós podemos fazer perguntas para os alunos. Nesse primeiro dia, nós poderíamos ter uma preocupação conceitual, técnica, né? O que significa povos originários? O que é dança tradicional? E dança tradicional indígena? O que é chondaro? O que é patrimônio cultural material e imaterial? E aí virão um bombardeio de ideias. Temos também uma preocupação com a dimensão histórica. Como as danças tradicionais indígenas se mantêm vivas na atualidade? E deixa os alunos conversarem. Dimensão cultural. De que forma a cultura indígena é transmitida na nossa sociedade? Quais são as denominações, termos comumente utilizados para designar os nativos? Quais as etnias indígenas brasileiras? Como preservar a cultura indígena enquanto patrimônio cultural material e imaterial? Devemos também pensar na dimensão econômica. Como os povos nativos se mantêm? Como eles pagam as suas contas? De onde vêm os recursos para a sua sobrevivência? Será que as pessoas da zona urbana têm essa dimensão, essa preocupação? Podemos questionar a dimensão religiosa, social. Por quê? Para quê? Quando os povos indígenas dançam? Aí nós vamos abordar os rituais, as crenças, os processos de cura, a função social de cada um, quem consegue conversar com os xamãs e de que forma se dá essa comunicação, o que a dança chondaro representa para a comunidade indígena da aldeia de Araponga, que é próxima da nossa região. Por que dançam de forma coletiva e em alguns momentos individual? Em sua comunidade, no seu bairro, existem grupos que dançam? Tu fazes parte de algum grupo que dança? Torna as coisas mais informais para eles se sentirem tranquilos em dar
dar as respostas. Outra dimensão importante é a política. Como é a relação do poder público com os povos indígenas? Existe algum órgão oficial responsável pela implementação de políticas de preservação da sua cultura, território, incentivo financeiro, assistência médica e social? Você já viu alguma notícia sobre conflitos envolvendo indígenas e proprietários de terras? E aí sugeriria também uma dimensão estética. Qual o significado, relação das pinturas corporais, máscaras, acessórios, entre outros, nas danças indígenas e também com a arte de forma geral? Enquanto instrumentalização, eu sugeriria que essa própria discussão desse dia, com registro das anotações em folhas, papéis, fotografias, já fosse o suficiente para o desenrolar dessa aula. Nós não teríamos espaço para catarse e para prática social final, porque estamos ainda descobrindo o que nós vamos organizar enquanto proposta prática do plano de unidade organizado pelas professoras do município. Na aula 2, nós poderíamos ter como prática social inicial também um diálogo informal com os alunos, no espaço que for adequado, com a linguagem cabível para a maturidade dos alunos de vocês, que a gente sabe que do 6A para o B para o C, as crianças têm muitas variações de comportamento. Então, algumas turmas a gente vai ter mais o cuidado com as palavras. Conhecendo também as famílias dos alunos, nós vamos tentar evitar transtornos com determinados termos, principalmente cuidado com a parte da dimensão religiosa, para não ofender nenhuma pessoa que não tenha essa formação que nós estamos dando aqui. Então, para não entrarmos em conflito, mas sim instigarmos a curiosidade das famílias, é importante ter o cuidado com a organização das ideias que serão transmitidas. E aí, nós vamos tentar ver o que eles amadureceram da aula anterior com a preservação das danças tradicionais indígenas. Pode-se usar vídeos também para debater como a escola pode ser um espaço acolhedor dessas múltiplas culturas, bem como a educação física, né? Esse conteúdo das danças da educação física podem contribuir com esse currículo mínimo. Em relação à problematização, nós podemos, na dimensão cultural, questionar o que é diversidade, de que forma esse termo pode contribuir com a identidade dos brasileiros, de que forma a escola precisa ter esse compromisso. Nós temos também a dimensão legal. O que diz a Constituição de 1988 sobre os povos originários? Existem leis que regulamentam a preservação da cultura indígena, território, demarcação de terras. O que dizem as leis 10.639 de 2013 e 11.645 de 2008? E discutimos também sobre a dimensão social. Como podemos diminuir os preconceitos e discriminações contra indígenas na sociedade? Porque devemos dar voz aos movimentos dos povos originários, mesmo não sendo indígena. E na parte da instrumentalização, nós poderíamos trazer um texto para fazer uma leitura, poderíamos mostrar fotografias. A resposta para essas questões pode ser amadurecida a priori. Se no término da primeira aula, tu deres uma série de sugestões de leitura, de observação de vídeos, de escuta de letras, que eles não vão entender quase nada da linguagem guarani. Muitas vezes é possível fazer uma certa associação, porque mesmo sem conhecer a língua, algumas palavras parecem próximas das que nós usamos até agora, neste momento histórico. Então, toda essa curiosidade, toda essa conversa, toda essa elaboração do que virá nas próximas aulas, entraria na parte da instrumentalização. Mais uma vez, catarse e prática social final não caberia neste momento. Na aula 3, a gente faria uma prática social inicial com um círculo na quadra ou na sala de aula, refletindo sobre as danças guarani, não é guaranis não, tá, gente? Já tá no plural. Danças guarani da região sudeste. Na problematização, em relação à dimensão conceitual, nós poderíamos perguntar: o que é ser um guarani? Quais danças são dançadas por eles e qual o objetivo das mesmas? São dançadas por homens, mulheres, crianças? Por que cantam enquanto dançam? Na dimensão social, por que homens, mulheres, crianças, jovens ou idosos têm funções diferentes na aldeia indígena? Temos uma dimensão estética. O que significam as pinturas dos Guarani? A dança é uma forma de arte, mas também de cura para o corpo. A associação dessas experiências indígenas com a nossa casa, com os saberes dos nossos familiares. Acredito que quase todo mundo conheça
uma receita de chá para melhorar alguma coisa que não vai bem no corpinho da gente. Então, na instrumentalização, nós podemos observar fotos da internet impressas e discutir sobre a função da dança na aldeia Guarani e dentro da escola, já que nós vamos fazer uma dança ritualística que não vai ter os mesmos objetivos daquela dançada nas aldeias, principalmente, né, na Opui, que é a casa de reza dos indígenas. Também não vamos ter um espaço para catarse e prática social final. Na aula 4, 5, 6, nós já vamos fazer um avançar dessa discussão. Na prática social inicial, nós vamos explicar a dança Chondaro, frisando que na escola haverá a vivência da dança, bem como uma montagem coreográfica a fim de apresentar esta coreografia para outros colegas da escola. Eu sugiro que sejam os colegas do 7º ano, porque eles também estarão em algum momento do ano aprendendo uma dança indígena. E é muito importante que as pessoas que forem observar esse trabalho que tu estás organizando tenham uma afinidade com o tema, anteriormente tenha lido essa proposta que tu vais apresentar com os teus alunos, para que não cause nenhum tipo de estresse e de rejeição, mas pelo contrário, que as pessoas estejam familiarizadas com os cantos anasalados, que elas estejam acostumadas com os passos, com a história daquele povo, com o objetivo dessa dança, que é uma dança, no caso, de guerreiros, que precisam se proteger para enfrentar os desafios da natureza. Na relação com a problematização das 3 aulas, eu posso estar sempre trabalhando a dimensão técnica. Como se dança o Chondaro? Na escola, meninos e meninas dançarão juntos? Como organizar uma coreografia simples que divulgue essa dança e os objetivos na sociedade urbana? Haverá figurino e maquiagem especial? Então, algumas questões de etnia, de idade, de gênero, elas ferverão em cada etapa do processo. É comum que eles questionem quem vai fazer o passo, e aí eu acho tão importante nós darmos um exemplo prático de como usar o nosso respeito às questões de gênero quando nós trabalharmos chamando os alunos por estudante. Não precisa dizer o aluno fica nesse círculo divergente, a aluna fica no círculo convergente, porque são pessoas e as pessoas podem escolher os papéis sociais que elas executarão. Naquele momento da dança, é uma pessoa fazendo um determinado passo. Eu não acho problema em colocar uma saia florida num menino para ele representar o passo daquela pessoa naquele círculo convergente. Isso não se associa de forma alguma a uma questão de sexualidade, a uma questão de que possa gerar homofobia. É só a representação daquela pessoa naquele passo. Particularmente quando eu faço o passo masculino, eu faço questão de estar com um figurino masculino. E quando eu estou fazendo um passo feminino, eu estou executando com um figurino feminino. Isso não muda de forma nenhuma a minha sexualidade. Na parte da instrumentalização, nós vamos, na primeira aula, aprender os passos. Na segunda aula, nós vamos nos organizar em grupo para montar coreografia. E num terceiro momento, numa terceira aula, treinar para uma apresentação. Se for necessário, vocês podem ampliar essas discussões, pode ter uma aula só para preparar o corpo para a mostra, fazendo tatuagens de rena, né? Ou então daquela própria sementinha dos indígenas, que aqui perto eu não conheço ninguém que tenha, mas de repente vocês conseguem, né? Podem fazer figurinos, então por isso que eu falo que é um processo de construção, dependendo da turma, tu consegues avançar mais ou menos. Dá até para aprender letra de música, tá? E se vocês tiverem interesse, depois eu posso passar contatos, né, de algumas lideranças indígenas, não somente Guarani, para que vocês consigam se aproximar, tirar dúvidas e fazer um trabalho muito próximo do que é feito em aldeias de diferentes etnias do Brasil. Nessa catarse, nós poderíamos questionar o que os meninos ainda têm de dificuldade para compreender totalmente a dança Chondaro. No caso de uma prática social final, nesse momento nós não usaríamos porque a gente considera a prática social final apenas no final de um processo mesmo, tá?
Então, mais lá para o final da avaliação, seria interessante a gente pensar nisso. Eu coloquei como exemplo, na aula 7, algo que já vai diretamente para uma catarse mental. Então, não teria prática social inicial e nem problematização. Nós iríamos direto conversar com os alunos, fazer uma catarse, com reflexão sobre o processo que foi feito até então, com conhecimentos que eles buscaram e que não foram conversados em nenhum momento até agora. Então, a gente registra isso, é um processo que a gente pode fazer diferentes brincadeiras também, para verificar se eles conseguiram assimilar a origem da dança, tudo que foi discutido nas instrumentalizações anteriores. E aí, a gente registra em uma folha, um caderno de educação física, numa folhinha da sua pasta lá, que seja o seu portfólio, né? O levantamento, o registro dessa síntese mental. Pode ser através de tópicos, não precisa ser um relatório, algo que seja pesado e difícil de fazer de forma mais rápida. Também não há uma prática social final. Na aula 8, não haverá prática social inicial nem problematização. Nós vamos direto para a instrumentalização. Pedir para os alunos e alunas formar grupos de 4, 5, 6 pessoas de acordo com a maturidade da turma. E aí propor um debate sobre o conteúdo, que pode ser temas dobradinhos em um copo. Escolhe ali o papelzinho e aquele tema vai ser trabalhado por esse grupo e depois discutido com todos. Na hora que estás discutindo com todos, fazer o registro, né, dessas sínteses mentais do que foi trabalhado, porque isso já é o processo de catarse. Também não há prática social final. Na aula 9, não haverá uma prática social inicial, nem problematização, apenas a instrumentalização, que é apresentar a dança de Ondaro para os alunos dos 7º anos. Então, vocês têm que, bem antes, pensar na organização do espaço, do som, do figurino, dos passos, né? Tudo muito amarradinho. A catarse não seria feito por os alunos dos 6º anos, mas por aqueles que estão assistindo essa aula. Então, em papéis pendurados em um varal, pedir o retorno dos colegas que assistiram essa apresentação. Depois, sim, vocês vão fazer uma prática social final com os alunos de vocês. Sai desse espaço de apresentação, vai para a sala de aula, algum cantinho, e conversa com a turma dos alunos de 6º anos sobre os retornos dos colegas para aquilo que vocês acabaram de apresentar. Obrigada. Vamos agora para o próximo plano de aula.